Vou convidar de novo aqui o Elivaldo Barbosa. Vamos lá, Elivaldo Barbosa, vamos conversar aqui com o prefeito de Timon. O prefeito está aqui conosco, está online aqui mais uma vez. Agora sim, recuperamos a conversa com o prefeito Luciano Leitor para falar a respeito da situação na cidade de Timon em relação ao Covid-19. A cidade tem feito testes, tem feito análises e agora vamos saber do prefeito qual é a situação hoje do município de Timon. Prefeito Luciano Leitor, agora sim recuperado o sinal, qual é a situação hoje no município? Quantos casos foram confirmados, quantos pacientes internados? Na verdade, nós tivemos 9 casos confirmados, na cidade de Timon, mas graças a Deus nós não tivemos nenhum óbito até hoje. De casos suspeitos, no total, nós já tivemos aí 101 casos. E desses 101, 43 foram descartados e 58 estão em análise ainda. O certo é que nós temos mantido aqui, através do isolamento, através das medidas de acordo com a orientação do próprio Ministério da Saúde, com a participação de vários profissionais da saúde, agente de saúde, agente de endemias e os demais profissionais, nós temos conseguido manter um pouco desse controle, mesmo Timon estando nesse aglomerado urbano aqui, Timon-Teresina, que junta-se aí 1 milhão de habitantes. Prefeito, boa tarde. Semana passada, prefeito, acompanhamos aí o Brasil, repercutiu no país inteiro a operação feita pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, que é seu aliado, com relação à compra na China de ventiladores mecânicos, ou seja, de equipamentos para as UTIs. E foi um trajeto diferente para garantir a chegada sem nenhum tipo de retaliação. Agora, a retaliação é possível através de uma ação da Receita Federal. Como é que o senhor tem acompanhado esse episódio aí? Governador Flávio Dino, Receita Federal e esses equipamentos necessários a dotar os hospitais, as unidades de saúde de melhores condições para atendimento à população? Inicialmente, eu quero dizer que o governador Flávio Dino tem ficado atento nessa questão do Covid-19. Inclusive, a cidade de Timon, nós temos aí o Hospital Alarico Pacheco, que tem hoje 12 UTIs importantes, graças a Deus não estão sendo usadas ainda para essa situação do Covid-19, e foi feito o hospital de campanha na Escola Maria do Carmo Neiva, juntamente com o governo do estado. Quanto à questão dos respiradores, de toda essa situação que gerou toda essa confusão, eu acho que todo e qualquer gestor, a preocupação, você vê, tem acompanhado de São Luís, já está quase chegando no seu topo da parte do atendimento. Nós tivemos, inclusive, um companheiro de vocês, Roberto Fernandes, que faleceu recentemente da Covid-19 em São Luís. O governador, assim como qualquer outro gestor, no propósito de poder tentar fazer com que as coisas aconteçam, tenta ver quais são os caminhos. E, claro, que eu acredito muito que tudo aquilo ainda vai ser explicado da melhor forma para que não se tenha nenhum prejuízo, principalmente para a população, que é o que mais está precisando na cidade, no Maranhão, principalmente na cidade de São Luís. O senhor acredita que questões políticas, divergências, podem motivar esse tipo de situação? É o momento para isso? Há como driblar esse tipo de diferença em um momento tão crítico quanto o Covid-19? Joel, eu só acredito e espero que não tenha esse tipo de atitude, porque nós estamos falando de vida de pessoas. Se porventura tiver ouvido, e espero que não tenha havido, que haja apenas um grande mal-entendido, uma série de situações para poder explicar, inclusive, a emergência, a necessidade de poder ter feito as atitudes da forma que elas foram feitas. Eu quero crer que não possa existir essa questão política, mas, infelizmente, esse ano é um ano eleitoral e a gente sempre fica muito à mercê de certas situações. Você vê que mesmo em Timon, tanto Timon como Teresina, um outro dia surgiram áudios dizendo que já tinha não sei quantas pessoas com o coronavírus na cidade de Timon, e infelizmente esse calor que as eleições trazem nesse ano, acaba vendo, algumas pessoas acabam se aproveitando para poder tentar fazer uma certa politicagem, o que é muito ruim para o momento. Outra questão que eu gostaria de tratar com o senhor. O prefeito Firmino Filho deu declarações no começo da semana, falando a respeito da necessidade que o Maranhão tivesse um controle maior em relação à situação da pandemia, porque Teresina costuma oferecer aos irmãos maranhenses, palavra do próprio prefeito, o auxílio à saúde que o maranhense costuma ter. Isso gerou que tipo de repercussão dentro do estado do Maranhão? Na realidade, o município de Teresina já é uma certa referência, na área da saúde, não só para o Maranhão, mas para outros estados, como Tocantins, às vezes até o próprio Ceará mesmo em algumas situações. Ou seja, as declarações do prefeito Firmino Filho é justamente na preocupação com Teresina, mais referente à questão do estado do Maranhão. O governador Flávio Dino tem tomado as atitudes que são necessárias, inclusive, volto a repetir, ele sabendo
dessa questão, há uns 10 dias atrás, de Timon referente a Teresina. Se olhar bem o decreto que o governador fez, ele faz um destaque para Timon por fazer parte da Grande Teresina. Lógico que é complexo demais você poder controlar as pessoas em alguns municípios. Por exemplo, você pega municípios de limite com o estado do Piauí, você pega Araiós, pega São Francisco do Maranhão, pega Barão de Grajaú, ou seja, é uma situação muito complicada, mas no tocante ao estado do Maranhão, o governador Flávio Dino tem feito a sua parte e pontualmente aqui na cidade de Timon tem nos ajudado na área da saúde. Elivaldo Barbosa. Olha, prefeito, e aqui há uma pressão, a gente percebe claramente, pressão de setores do empresariado, principalmente, para que haja um relaxamento do isolamento, do distanciamento em razão da Covid-19. Como é que está a situação aí em Timon? Já existe também esse propósito? Já existe um planejamento para a volta às atividades econômicas? Eu tive, Elivaldo, inclusive reunido ontem com algumas pessoas discutindo alguns pontos. No município de Timon, nós colocamos um decreto deixando apenas abertos os setores emergenciais e necessários para o município. Sei que muitos empresários estão, cada dia que se passa, é uma angústia a mais que vem no meio disso. E nós queremos, e discutimos ontem, que até o dia 10 nós vamos nos reposicionarmos referente a que encaminhamentos nós tomaremos para a cidade de Timon, né? Se porventura for da forma gradativa, como é que vai ser feito, com a responsabilidade de cada comércio. Ou seja, a gente está discutindo isso, mas justamente num período em que há o crescimento de um índice no estado do Maranhão. Então, estamos fazendo isso com muita responsabilidade, ouvindo profissionais da área, ouvindo algumas pessoas do setor comercial. O certo é que, com fé em Deus, eu peço todos os dias que esse momento passe logo, mas enquanto ele não passa, nós temos que nos adaptar a ele. E nós temos também, Jota, muitas pessoas até adoecendo em casa. Eu digo e me refiro aqui porque deixaram muito de fazer suas atividades. Eu imagino aqui quantas pessoas não vão ter que fazer tratamentos ao final disso tudo, psicológicos, para poder voltar no seu dia a dia. Mas, por enquanto, está mantido na cidade de Timon um decreto apenas os serviços essenciais que estão valendo na cidade de Timon. Prefeito, ontem nós conversamos com o presidente da PPM, né, do Jonas Moura, lá de Água Branca. Ele falou da dificuldade dos municípios piauienses para enfrentar esse período, a necessidade de auxílio emergencial, inclusive falando de risco de atraso de pagamento de salário de servidores. Na cidade de Timon, qual é a realidade? Como é que vocês têm apelado por auxílios emergenciais, a redução do repasse do fundo de participação, risco de atraso de funcionários? Tudo isso está sendo analisado? A realidade é muito diferente da dos municípios do Piauí? Não, Jorge, é a mesma coisa, ou seja, os municípios do Nordeste como um todo vivem muito de transferências constitucionais, ou seja, a cidade de Timon e outras cidades a mais do Nordeste que não tem um gás, que não tem alguma coisa que gere uma receita a mais, com o fechamento dos comércios, o município deixa de arrecadar. Com o fechamento dos comércios, o Estado deixa de arrecadar. E tudo isso vem no efeito cascata. Em Timon, por exemplo, nós estamos tirando todas as gratificações, né, de funcionários comissionados, de funcionários efetivos, no propósito de a gente poder ir mantendo, e até onde der, a questão da folha de pessoal, porque existe uma crescente nisso. Ou seja, uma crescente que eu digo no sentido de que se você diminui a receita, mas a despesa continua sendo a mesma, então você acaba gerando uma grande dificuldade. Por exemplo, um outro exemplo, os professores não estão dando aula. Vamos tirar os professores, aqueles que não são efetivos, que passaram no seletivo. Como é que fica se porventura, e eu peço a Deus todos os dias isso, amanhã ou depois possa haver uma nova reformulação, ou quem sabe, eu peço todo dia a Deus até a cura disso. Então é um momento de muitas dúvidas, muitas angústias para os prefeitos, e com a falta de arrecadação, Joel, isso acaba diminuindo. Infelizmente, Elivaldo, esse ano, que é um ano eleitoral, por muitas vezes as pessoas da oposição acabam aproveitando, eu aqui quero colocar especificamente da minha cidade de Timon, e acho que em alguns outros lugares não é diferente nas questões municipais, colocando entre que o governo federal está ajudando não sei com quantos milhões. E não é tão simples assim. Ou seja, infelizmente, vocês têm acompanhado aí muitos materiais, têm ficado escassos, muitas empresas têm tido até dificuldade de poder fornecer os próprios EPIs para os profissionais da área de saúde. Nós temos profissionais de saúde com medo de poder trabalhar. Então, infelizmente, é uma situação muito complicada, mas pontualmente, referente aos municípios, a dificuldade é grande, porque se diminui a receita e a despesa continua, a gente tem dificuldade. Quero agradecer ao senhor prefeito Luciano Leitor, prefeito da cidade de Timon. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço, Joel. Um abraço também ao Elivaldo. Muito obrigado, prefeito. Luciano Leitor, prefeito da cidade de Timon.